Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Constelações Estelares Especiais em 2025. Os 2 episódios anteriores foram mensagens preparatórias para este vídeo. Atualmente estamos vivenciando constelações celestes muito especiais até a festa das trombetas. Talvez elas anunciem a construção do terceiro templo. Voltamos ao dia da eleição, 5 de novembro de 2024, dia em que o seguinte evento celestial pode ser visto. No dia em que Donald Trump vence a eleição, o asteroide, que significa um planeta menor, Ciro, poderá ser visto na constelação de Leão. A Bíblia diz que o rei Ciro emitiu um decreto para que os judeus pudessem voltar a Jerusalém e construir seu templo. Está em Esdras 1, 1-4. E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé da boca de Jeremias, Yahvé despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que enviasse um grito por todo o seu reino, escrevendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: todos os reinos da terra me foram dados por Yahvé, o Elohim dos céus. Agora ele mesmo me deu a ordem de construir uma casa para ele em Jerusalém, que fica em Judá. Quem quer que esteja entre vocês do seu povo, que o seu Elohim esteja com ele, e que suba a Jerusalém, que está em Judá, e construa a casa de Yahvé, o Elohim de Israel. Donald Trump foi comparado a Ciro várias vezes e surge a pergunta, mais do que justificada: ele iniciará a construção do terceiro templo? Muito recentemente, em 12 de fevereiro de 2025, o Sinédrio enviou uma carta ao presidente Donald Trump, na qual explicava, entre outras coisas, que Trump foi escolhido como Ciro em sua época para cumprir uma missão celestial: unir todos os crentes em Deus e promover a cooperação ética em todas as áreas do esforço humano. Um apelo para o estabelecimento de um Tribunal Divino Internacional, IDC. Convidamos você para uma reunião com os rabinos do Tribunal do Sinédrio em Jerusalém para discutir o estabelecimento de um Tribunal Divino Internacional para todas as nações. Esse tribunal seria baseado nos 7 mandamentos universais dados a Noé e reafirmados no Monte Sinai, uma base para a paz global e a justiça divina. Em 2017, o Sinédrio cunhou uma moeda especial que mostra sua imagem de um lado e a de Ciro o Grande do outro. Isso simboliza seu papel histórico, comparável ao de Ciro, que foi escolhido por Hashem para cumprir uma missão divina. Ainda não se sabe o que significa unir todos os crentes em Deus. E como vimos no dia da eleição, o asteroide Ciro estava na constelação de Leão, uma constelação de autoridade. Ainda estamos em 5 de novembro de 2024 e se digitamos agora o nome Darias, ou seja, o asteroide Darias, o veremos na mesma posição do asteroide Rei Ciro. Por que isso é importante? O rei Darias assumiu o poder depois do rei Ciro, como lemos em Esdras 6,14, e construíram e o terminaram de acordo com a ordem do Elohim de Israel e de acordo com a ordem de Ciro e Dário e Artaxerxes, o rei da Pérsia. Assim, o rei Dário confirmou o decreto do rei Ciro para a construção do templo. Vemos Ciro, mencionado em Esdras 1, Dário, mencionado em Esdras 5, construção do templo. Em Daniel 9:27 também lemos uma confirmação. E ele fortalecerá uma aliança para muitos durante uma semana.
Tornar forte no sentido de fortalecer. E foi isso que Dário fez. Ele fortaleceu o decreto do rei Ciro. A propósito, havia um esquete nos Estados Unidos que eu vou citar agora. A perseguição está se aproximando. Temo que possa ter acabado. Donald, imitando Donald Trump, responde: não acabou nem de longe. Nós vamos conseguir. Caso contrário, meu nome não seria Darius Trump. Voltamos ao profeta Daniel. O capítulo 11 fala de 3 reis e ainda estamos no dia 5 de novembro de 2024. Nesse dia, o asteroide Rei é visível na constelação da Virgem, logo abaixo de Ciro e Dário. E quem a Virgem representa? Israel. Lembramos que Ciro havia permitido que os judeus voltassem e reconstruíssem seu templo, e Dário continuou a fazê-lo. Dário confirmou e consolidou o decreto de Ciro. E como provavelmente será hoje, o presidente Trump, chamado de Darius Trump no exposto no sketch, confirmará ou consolidará a declaração dos acordos de Abraão de 2020. Isso já foi mencionado várias vezes na imprensa. É de se esperar que isso aconteça antes que o terceiro templo seja construído. Agora estamos analisando as constelações até 20 de janeiro de 2025. Vemos que o asteroide Rei ainda está na constelação da Virgem. E assim como Daniel 11 fala de 3 reis, vemos 3 reis representados por esses 3 asteroides, como uma constelação. O dia da posse do presidente Donald Trump foi nomeado por ele como o início da Era de Ouro. E o terceiro templo será construído durante essa era. E como vimos, essas constelações de estrelas sugerem a construção do terceiro templo. E assim começa o período de tribulação de 7 anos. Passamos agora de 20 de janeiro de 2025 nas constelações para a festa das trombetas de 2025, com o asteroide Rei voltando para a constelação de Leão e depois para a constelação de Libra, seguido por Marte, Mercúrio, o Sol e Vênus. A constelação de Libra representa o julgamento. É interessante notar que o asteroide Ciro também se move para a constelação de Libra no final da festa das trombetas. Portanto, aqui temos 2 reis, Rei e Ciro, na constelação de Libra. E quanto ao terceiro rei? Dário primeiro se move para trás como Ciro e depois também se move para a constelação de Libra. Portanto, no final das festas das trombetas de 2025, todos os 3 reis estão na constelação de Libra. A próxima peça desse conjunto celestial que aparece é o asteroide Irani, visível na constelação de Virgem, pouco antes da festa das trombetas, exatamente no dia 21 de setembro de 2025. E Irani significa tudo relacionado ao Irã, a Pérsia. E os 2 reis da Pérsia, Ciro e Dário, que desempenharam um papel essencial na construção do templo. E em Daniel 11:2 está escrito que 3 reis se levantarão na Pérsia. E agora lhes direi a verdade. Eis que se levantarão mais 3 reis na Pérsia. E é exatamente isso que temos aqui na sequência celestial. 3 asteroides representando 3 reis, bem como um asteroide representando a Pérsia, o Irã. Assim vemos que as profecias de Daniel se tornam visíveis aqui no reino celestial. E no final das festas de outono, um asteroide passa pela constelação de Virgem. E esse asteroide é chamado de Anjo. E com quem Daniel se comunicou? No capítulo 9, lemos que o anjo Gabriel veio para dar clareza a Daniel.
E ao mesmo tempo, um asteroide aparece na constelação de Leão. Seu nome é Daniel. E outro asteroide chamado Semanas aparece muito próximo a ele. E o que o anjo disse a Daniel? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para acabar a ofensa e para dar fim aos pecados. E para fazer expiação da iniquidade e para trazer a justiça eterna e para selar a visão e os profetas e para ungir o santo dos santos. Daniel capítulo 9, verso 24. Portanto, depois de tudo que descobrimos na constelação de Leão, na cova dos leões, encontramos um asteroide Daniel e um asteroide Semanas. E é claro que o profeta Daniel representa Israel e o tempo da tribulação de Jacó. E o que aconteceu com Daniel quando ele foi julgado na cova dos leões? Um anjo apareceu e fechou a boca do leão e Daniel conseguiu escapar. Assim, uma parte de Israel também escapará e fugirá para o deserto, onde será poupado por 3 anos e meio. Apocalipse 12, verso 14. E foram dadas à mulher as 2 asas de uma grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde será sustentado por um tempo e tempos e metade de um tempo, longe da face da serpente. Vivemos em tempos emocionantes. Sejamos vigilantes. Que todos vocês sejam ricamente abençoados.